E nosso estudo de hoje é a lição 29 do livro Encontro Marcado, Não te impacientes. A paternidade divina é amor e justiça para todas as criaturas. Quando os problemas do mundo te afogueiem a alma, não abras o coração à impaciência, que ela é capaz de arruinar-te a confiança. Quantos perderam as melhores oportunidades da reencarnação unicamente por se haverem abraçado com desespero? A impaciência é comparável à força negativa que muitas vezes inclina o enfermo para a morte justamente no dia em que o organismo entra em recuperação para a cura. Se queres o fruto, não despetales a flor. Nas situações embaraçosas, medita caridosamente nos empeços que lhe deram origem. Se um irmão faltou ao dever, reflete nas dificuldades que se interpuseram entre ele e os compromissos assumidos. Se alguém te nega um favor, não te acolhas a desânimo ou frustração, de vez que, enquanto não chegarmos ao plano da luz divina, nem sempre nos será possível conhecer de antemão tudo de bom ou de mal que poderá sobrevir daquilo que nós pedimos. Não te irrites diante de quaisquer obstáculos, porquanto reclamações ou censuras servirão apenas para torná-los maiores. Quase sempre a longa expectativa em torno de certas concessões que discutamos não é senão o amadurecimento do assunto para que não falhem em minudências importantes. Não queremos dizer que será mais justo te acomodares à inércia. Desejamos asseverar que impaciência é precipitação e precipitação redunda em violência. Para muitos a serenidade é a preguiça vestida de belas palavras. Os que vivem, porém, acordados para as responsabilidades que lhes são próprias, sabem que paciência é esperança operosa. Recebem obstáculos por ocasiões de trabalho e provações por ensinamento. Aguarda o melhor da vida, oferecendo à vida o melhor que puderes. O lavrador fiel ao serviço espera a colheita zelando a plantação. A casa nasce dos alicerces, mas para completar-se, pede atividades e esforços de acabamento. Não te irrites. Quem trabalha pode contar com o tempo. Se a crise sobrevém na obra a que te consagras, pede a Deus que não apenas te abençoe a realização em andamento, mas também a força precisa para que saibas compreender e servir, suportar e esperar. A paciência deve ser motivo de muito estudo de cada um de nós, mas a gente fica pensando no seguinte: ela tem ângulos para a gente estar observando. Por exemplo, a pessoa perde a paciência porque queria atingir um determinado objetivo e não conseguiu. Ou então porque está demorando muito, não conseguiu ainda. Aí você para ver o seguinte: o papel do Cristo, por exemplo. Jesus é o governador do nosso planeta e é o diretor dessa grande escola que recebe alunos, os alunos passam por aqui, vivem as provas, quando termina as provas que esse mundo pode oferecer, vai embora, mas quando vai embora ele está recebendo novos alunos, tendo tudo de novo por fazer. Igual acontece na escola mesmo, que a gente conhece que os alunos entram no determinado ano, completam aquele ano, vão embora e no início do ano seguinte vai ter que começar a matéria tudo de novo. Só que agora o professor ele já fica mais calejado, ele já está mais acostumado com os assuntos. Assim são os nossos mentores também. Eles olham para a gente e falam: já passou por isso, deixa passar um pouquinho por esse tipo de coisa aqui agora. Ele precisa passar por isso. E eles entendem também que o desespero, a falta de paciência, fazem parte da nossa programação. Vai ter sempre um momento em que a gente vai se desesperar, vai jogar a oportunidade fora, vai lamentar o tempo perdido, e quando a gente erguer a cabeça, vamos começar a fazer de novo, tenta não se desesperar. Olha o que é o desespero. E o Emmanuel vem trazer essa lição maravilhosa para a gente, porque ele fala para a gente: quantas pessoas perdem as melhores oportunidades da reencarnação unicamente por se haverem abraçado com o desespero. Uma lição que é sempre de muita importância e que toca a gente, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, a verdadeira desgraça. Acontece alguma coisa agora com a gente que a gente não esperava e que a gente não desejava de jeito nenhum. A perda de um ente querido, você é mandado embora do emprego, alguma coisa desse tipo. Aí você se agarra
à impaciência, ao desespero. Mas o que acontece? A partir daquele momento, você vai ter que aprender, por conta da perda do ente querido, a desempenhar um monte de ações que, na verdade, você ficava acomodado porque tinha alguém para fazer por você. E esse monte de ações vai te habilitar a ser um servidor muito melhor. Ou então, no caso do emprego, aí, muitas das vezes a gente é mandado embora porque não era para a gente ficar ali mesmo. Aí daqui a pouco a gente espera um pouquinho, batalha um pouquinho, vem um emprego muito melhor, a gente fica, meu Deus, se eu não tivesse sido mandado embora lá atrás, eu não teria me preparado e arrumado esse emprego aqui. Eu me lembro de uma vez no trabalho em que eu desempenhei, em que uma pessoa foi um desafeto gratuito para mim. Ele simplesmente virou para mim e falou, ou você está do meu lado ou não está comigo. Você escolhe. E eu, por conta da postura dele, optei não estar com ele. Mas depois que os problemas vieram acontecendo no trabalho, aí eu me inscrevi no concurso público, passei no concurso público e saí da vida militar. Então, quando eu saí da vida militar, eu fui conversar com essa pessoa e falei com ele, olha, muito obrigado, porque é engraçado, né? Às vezes as coisas acontecem sem a gente perceber, né? Por conta das coisas que aconteceram comigo, eu me dediquei muito mais. Eu queria muito passar no concurso para sair dessa vida aqui. E quem me ajudou de maneira indireta, mas valeu bastante, foi o senhor, falei para ele. Então eu falei para ele assim, né? Eu falei, mas eu não guardo mágoa nenhuma, pelo contrário, eu zelo para que tudo bem, ó, pode contar comigo se precisar de alguma coisa. Ainda falei com ele, falei, o senhor quando virou para mim e perguntou, tá do meu lado ou não tá? Foi uma opção minha. Eu tive o meu livre-arbítrio, eu optei por não ficar do seu lado. Mas eu fiquei pensando, né? Às vezes as coisas acontecem que para impulsionar a gente serve de gatilho para outras coisas e a gente entra em desespero no meio do caminho. Então ele vem falar para a gente, né? Ó, medita nas situações embaraçosas, quais foram os empeços que lhe deram origem. Às vezes um irmão que faltou o dever reflete nas dificuldades dele. Alguém te nega um favor, não fica desanimado, frustrado, não. A gente vai perceber que tudo que acontece para... Não se irrite diante de qualquer obstáculo, porquanto reclamações ou censuras servirão apenas para torná-los maiores. Quando a gente estuda a obsessão, a gente sabe que cada vez que a gente se irrita, a gente entra numa faixa, como se fosse aquela faixa de rádio, né? Quando a gente muda a estação do rádio, ou então das televisões, a gente entra numa faixa e sintoniza com espíritos que estão na irritação também, estão nessa sintonia. Você pluga, liga, se liga com eles. É um trabalho que eu tenho que fazer comigo. Por isso que eu tenho essa necessidade de estudar todos os dias essas obras do Emmanuel, porque muitas das vezes, no trânsito, por exemplo, acontece alguma coisa e me tira a paciência, mas me tirou a paciência. Eu já fiz sintonia e eu tenho que me tratar de respirar de novo para quebrar aquela sintonia, porque se ficar naquela sintonia eu atraio os espíritos todos para o meu lado, que são trevosos também, e as ideias vão fervilhando cada vez mais e daqui a pouco você está pensando em fazer até uma bobagem. Alguém me deu uma fechada, eu vou atrás do carro, vou xingar alguém, vou arrumar problema, porque o trânsito de hoje está muito violento. Então ele coloca, aguarda o melhor da vida, oferecendo à vida o melhor que puderes, porque o lavrador fiel ao serviço espera a colheita zelando a plantação. E outra coisa, né? A casa nasce dos alicerces, a gente faz a sapata, mas para completar-se tem atividade e esforços de acabamento. Então não te irrites, mas todos aqui na Terra somos aprendizes, porque ó, o Emmanuel, ao mesmo tempo que ele fala isso aqui, tem lições que ele fala pra gente. Vai ter momento que não tem jeito. A gente vai perder mesmo a paciência, porque a gente vai ser testado. Faz parte da programação esses testes também para saber quanto a gente já evoluiu no quesito paciência. Então vai ter hora que sem você fazer nada, o problema vai te procurar e no final das contas eu já fico imaginando alguém com a prancheta lá do outro lado falando, ó, a nota foi 5, a nota ainda foi vermelha, foi 7. Melhorou um pouquinho. E vai vendo aonde a gente já conseguiu adquirir equilíbrio emocional, equilíbrio mental, concentração, equilíbrio mental, concentração, para poder daqui a pouco estar desempenhando as atividades mais complexas e lembrando que no nosso lar, vem dizendo lá, quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Me lembro de uma colega de trabalho, palestrante, muito querida, né, com muitos seguidores aí, que ela entrou em desespero uma vez no trabalho, eu falei para ela, mas você não está percebendo que isso está sendo só um teste? Quando a gente estiver trabalhando igual as equipes de André Luiz lá do lado
do outro lado da vida, se a gente perder a paciência, como será? Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.